Tito 1,13. Tito 1,13. Por esses dias, será que foi ontem? Eu acho que foi ontem, né? Que hoje são obras, o tema do nosso devocional. Ontem foi saúde. Eu li o texto, fiz a oração, fiz a devocional, compartilhei, e eu gostei. Eu gostei. Deus falou comigo, Deus tocou em minha vida. Eu pensei, vou compartilhar esse texto com o pessoal de uma maneira um pouco mais ampliada, né? De uma maneira um pouco mais abrangente, porque, na minha opinião, foi um devocional bastante, como todos os demais, mas um devocional bastante positivo, no sentido de oferecer reflexões das mais variadas, não apenas de uma ordem, mas de várias ordens. Então, vamos ler, depois nós vamos orar e depois nós vamos conversar. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Para que sejam sadios na fé. Deus, obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos. Eu estou aqui por causa da Tua misericórdia, tenho consciência disso, e eu peço que o Senhor me dê graça suficiente para conversar e ser uma ferramenta nas Tuas mãos, do jeito que o Senhor melhor achar, que a necessidade, tanto a minha quanto a dos meus irmãos, ela seja nessa manhã suprida mediante a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bom, Paulo escreve para o Tito. Tito fazia parte de uma igreja em Creta. E Tito, ele tinha um grande desafio daquela época. Veja que aquilo que era um desafio há alguns anos atrás, continua sendo um desafio até hoje. Porque o Tito estava ali para contribuir naquela obra, primeiramente com ele, pessoalmente. Mas ele estava ali naquela obra para forjar novos líderes, novas lideranças. E o Paulo conversa com Tito dentro desse contexto de situações. Primeiro, você cuida de você. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Segundo, a Bíblia diz, ide e fazei discípulos. Eu penso, e aí eu vou conversar com você, você vai fazer o que a igreja que se reunia em Bereia fazia, analisava tudo, retia apenas aquilo que fosse bom. Eu vou conversando, vou pondo para você pensar algumas questões, você faz uma avaliação. Se você achar que é bom, você guarda no seu coração. Se você achar que não é bom, você deixa aí. Quem está do seu lado vai agarrar com certeza. Se não agarrar, às 10 horas tem gente que vai agarrar. Eu tenho certeza que essa é uma palavra boa para a nossa reflexão. A importância de nós entendermos algumas questões do nosso dia a dia de fé. Em um dado momento, Jesus ele disse assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando Jesus ele fala, vinde a mim, vós todos, ele é bem claro ao dizer assim,
os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, venham. Eu vou dar a vocês o alívio necessário. Mas em um outro momento, Jesus diz: ide e anunciai o evangelho e fazei discípulos. Então, Jesus primeiro lhe fala: venha. À medida que eles ficam ali perto de Jesus, eles são os discípulos e outros tantos que se achegaram. Eles são ensinados, ajudados, corrigidos, instruídos, orientados. E logo depois, dentro de um período de tempo, que nós podemos, se quisermos usar o termo, dentro de um processo que foi desenrolado, desencadeado, eles são enviados para ajudar outras pessoas. O Tito está dentro desse contexto. O Paulo conversa com o Tito vem para Jesus, o Tito está em Jesus, só que agora o Tito está em Jesus dentro de uma igreja que tinha algumas dificuldades. E aquelas dificuldades, elas acabavam, se não fosse tomado o devido cuidado, elas podiam trazer algum mal para o Tito ou para outros que estavam próximos ao Tito. Então o Paulo ele conversa diretamente com o Tito através de uma carta. A intenção primeira do Paulo é alcançar o Tito, mas logo a seguir, a partir do Tito, alcançar outras pessoas. E é disso que eu quero pensar com você. A importância da nossa saúde. Eu vou me esforçar para permanecer mais focado na nossa saúde espiritual. Mas eu não posso falar de saúde apenas e não falar da saúde física, da saúde emocional. Nós vamos conversando. Agora há pouco eu estava conversando com a Júlia, antes dela dar a abertura, e eu perguntei para a Júlia: e aí, Júlia? Há pouco tempo atrás você estava se queixando de algumas dificuldades de ordem física. Você resolveu, fez exame, cuidou, não cuidou? Ela falou: quer nada, pastor, não fui atrás. Preciso ir atrás. Falei para ela: Júlia, vai atrás, faz exame, faz o que tem que fazer. Não deixe de tomar o devido cuidado com o seu corpo. Eu falei da minha mãe. Minha mãe passou a vida dela falando: eu não sinto dor nenhuma. Tá aqui meu irmão, que cresceu junto. Você nunca... Minha mãe reclamava quando ela andava de carro e não tomava um Dramin. Aí ela vomitava. Essa era a reclamação da minha mãe. Andou de carro, não tomou, e conforme com quem anda, porque tem uns que vai andando e acelera, você desce, parece que você... Né, e vira, conforme com quem ela andava, então aí piorava o negócio. Quando minha mãe veio adoecer, há pouco tempo atrás, antes do derrame, a situação dela já era bem difícil, por causa da idade, por causa de uma série de problemas que desencadeou. Não passou muito tempo, teve que começar a remanejar remédios que ela tomava, e tira um remédio, põe outro remédio, aí tira uma coisa, mexe na outra, melhora algo, piora outra. Em julho desse ano, minha mãe teve o AVC. E com o AVC ela, infelizmente, mas é um fato, ela está ali agora, pela misericórdia de Deus, esperando Deus chamar, e enquanto Deus não chama, Deus ensina os filhos e os netos, alguma coisa Ele está ensinando para a família.
com toda certeza. Porque a minha mãe, ela, infelizmente, mas ela já foi. A minha mãe, quem conhece minha mãe, sabe o jeito que ela era. Minha mãe não era o que ela é agora. Então, eu estou na nota de introdução, conversando com você primeiro sobre a saúde física. Saúde física. Cuide da sua saúde. Nós estamos fechando um ano. Fechando um ano. Você vai ter a oportunidade que todos temos quando viramos o ano, de fazer a promessa de caminhar, de colocar exercício, que não a caminhada, outros tantos na sua rotina, rever a alimentação, um mal que hoje ele é praxe em todas as casas, praticamente, que é o refrigerante. Eu me lembro, refrigerante lá em casa a gente tomava no Natal e no Ano Novo, que meu pai comprava um engradado daquelas garrafas que é igual garrafa de cerveja, a Itubaína, comprava, então tomava no Natal, tomava no Ano Novo, na virada. Fazia o almoço no Natal, fazia o almoço no Ano Novo. Acabou. Espere chegar o próximo Natal. Espere chegar o próxima virada de ano para tomar refrigerante. Hoje a turma mata a sede com refrigerante. Mudou. Isso é um veneno. Entre outros venenos, esse é um veneno. Então, cuide do físico. Cuide. Paulo está falando com Tito: olha, Tito, que você tenha saúde. Saúde no corpo. Alimentação, descanso, procura descansar dentro do possível. Há pouco tempo atrás, eu acabei trazendo um prejuízo e até hoje faço o tratamento da labirintite por descuidar com o descanso. Nós precisamos descansar. Você não descansa, você tem a sua rotina que muitas vezes você justifica dizendo que você tem que fazer, e com isso você fica. Então eu faço um tratamento de labirintite, ainda estou em tratamento de labirintite, por não observar o devido tempo de descanso. Então estou conversando com você, propondo para você pensar. Você pode pensar: pastor está falando umas coisas aí que não, e eu vou te respeitar. Mas diante de Deus, eu vou estar com a consciência tranquila, porque a minha preocupação quando eu venho para o altar sempre é essa: estar diante de Deus com a consciência tranquila. O que eu falo com as pessoas, alguns agarram, alguns praticam, alguns põem no dia a dia o desafio de ajustar a vida. Outros ouvem e só ouvem, e pronto. E a minha amizade com todos é a mesma, não muda nada com ninguém. Mas diante de Deus eu vou em paz, eu vou tranquilo. Então, cuide do corpo, cuide da alma. Outro dia uma pessoa me mandou mensagem perguntando: pastor, eu não estou bem emocionalmente, mas em casa estou tendo alguma resistência, porque a questão é falado: vai buscar uma oração forte que a sua alma vai ser liberta. Eu me preocupo com gente que pensa assim, porque aprendeu assim. Então eu não me preocupo com quem pensa assim, eu me preocupo com quem ensina desse jeito. A Bíblia diz que nós somos formados de corpo, de alma e de espírito. Corpo, alma e espírito. Se você está com dor na perna, você procura um especialista da perna. Se está com alguma alergia, qualquer coisa na pele, você procura um especialista da pele. Não está vendo muito bem, procura um especialista dos olhos.
Por que quando a alma da pessoa está boa, ela não pode procurar um especialista da alma? Seja um psicólogo, seja um psiquiatra. Que o nosso organismo, ele desregula emocionalmente. Você já ouviu alguma mulher dizer assim, ó, eu estou naqueles dias, e quando ela está naqueles dias, muitas delas viram uma fera. Você já viu isso daí ou não? Já, talvez pode até ter alguma mulher no nosso meio que quando está naquele... Porque os hormônios, eles são alterados, eles são afetados. É uma série de questões que tem que ser encarada com fé, mas com racionalidade também. Com fé, mas com racionalidade. Então, cuida da sua alma. Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Está falando da alma. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com a forma como você se lança em qualquer situação. Toma cuidado. Existem sinais, muitas vezes, que vão sendo... O organismo, ele dá, que tem que ser observado por nós e tem que ser acompanhado com atenção e, se for o caso, procurar a ajuda de um especialista. Muitas vezes a pessoa, ela sempre foi de estar junto de todo mundo, de repente a pessoa, ela se isola, está isolada de tudo, de todos, não quer saber de estar junto com a família, não quer saber de estar junto com os amigos, não quer saber de... Cuidado. Aquela pessoa que não quer estar dentro de casa, não quer saber de sair da cama, não quer saber de sair do quarto. Aquela pessoa que muitas vezes ela está enfrentando dificuldades emocionais, começa a cair cabelo. É cabelo e mais cabelo e mais cabelo. Aparecem manchas no corpo das mais variadas formas, tipos, tamanho. Cuidado. Fica atento a isso. Eu espero que tudo vá bem no seu corpo, na sua alma, mas também no espírito. E é claro que se o espírito estiver bem, tanto o corpo quanto a alma vão sofrer o reflexo e vão melhorar. Naturalmente, de maneira sobrenatural, eles vão melhorar. Vão melhorar. Se o seu espírito não estiver bem, você pode estar fazendo exercício, se alimentando bem, descansando. Você pode estar se guardando, se protegendo da melhor forma possível emocionalmente, mas você vai ver que alguma coisa não estará legal. Você vai ver que as coisas, elas não vão encaixar, e você vai deitar, e você vai levantar, e você vai pensar, eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho. Do ano passado para cá, eu estava com uma série de dificuldades que estavam apontando no meu corpo. Eu fiz muitos exames, mas muito. Fiz até aquela ressonância magnética. Você entra, não sei se algum de vocês já fez aquilo ali. Entra dentro da cabine, eles colocam um filme para você ir assistindo. É gostoso, é agradabilíssimo. Não é não. É só para você, se algum dia você precisar fazer, você não ficar com barreira. Eu me sinto preso, eu fico desesperado, eu não posso me sentir preso. Não posso. Até aquilo ali eu fiz, na cabeça, não deu nada. Você faz raio-x, você faz tomografia, você faz ressonância, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes. Eu não lembro. Eu acho que não. Mas eu fiz, irmão, exame de tudo que é ordem que você imaginar. Tudo eu fiz. Não dá nada. Por que não dá nada? Porque você vai ver que existem questões que não são de ordem física. Existem questões que são reações que o organismo dá mediante situações do dia a dia de ordem espiritual e emocional. Então a gente tem que ponderar, a gente tem que avaliar isso tudo.
O Paulo está conversando com o Tito e ele está dizendo assim: Tito, é importante, eu vou reler o texto aqui com você, ó, que deve estar projetado ainda lá. É importante que vocês estejam sadios na fé. Sadios na fé. Então eu faço a introdução falando do corpo, falando da alma, mas agora eu vou com você para um ambiente que naquele momento, ao Tito e aos demais que à volta do Tito estavam, era um ambiente propício a não se estar com saúde na fé. E quando não se está com saúde na fé, todas as demais áreas do corpo, elas são comprometidas. Eu não vou ficar aqui, eu não vou aprofundar, não vou fazer um estudo detalhado da carta de Paulo para o Tito, mas é importante nós pensarmos que na igreja onde o Tito estava inserido, e o Tito estava ali como sendo uma peça importante, tanto para ele pessoalmente, quanto para forjar novas lideranças. O Tito estava dentro de uma igreja que tinha dificuldade de ordem moral. Ô Messias, vai lá. Tito 1:10. 1:10 e 11, 2 versículos só para dar base, assim, para a gente pensar a igreja lá de trás, para quando a gente puder olhar para a igreja de hoje, a gente fazer base da igreja lá de trás. Como que era a igreja que o Paulo ajudava? Como que é a igreja que o Tito ajudava? Como que é a igreja? Há muitos insubordinados que não passam de faladores, de tagarela, de mentirosos, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, ou seja, especialmente aqueles que haviam circuncidado os judeus, aqueles que haviam firmado um pacto de sangue em prol da fé, especialmente no linguajar de hoje, especialmente entre os crentes, há muitos mentirosos, muitos faladores, muitos insubordinados. Verso 11. É necessário que eles sejam silenciados, pois eles estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Olha, é a igreja de 2000 anos atrás. Por isso que é importante a gente olhar a nossa realidade no dia a dia e procurar sempre nos amparar na palavra. O que o Paulo vai conversar com a igreja lá de trás? E é a igreja lá de trás que vai nos ensinar hoje, que vai nos dar luz para hoje, para nós caminharmos. O Paulo vai na igreja lá de trás e ele fala: é importante que vocês tenham saúde na fé. É importante. Então, primeiro, dentro daquela igreja havia desordem moral. Dentro daquela igreja havia, verso 14, haviam divisões, haviam controvérsias. Com outras palavras, que é muito mais usada hoje, haviam os grupinhos, a turminha. Não deem atenção às lendas judaicas, nem a mandamento de homens que rejeitam a verdade. Então, não bastasse a dificuldade de ordem moral que dentro daquela igreja era combatida, ainda haviam os grupinhos, as panelinhas, a turminha, que o Paulo está orientando o Tito, e está dizendo: Tito, é importante que você tenha saúde, que vocês estejam saudáveis. Os problemas estão aí sendo expostos, mas vocês têm que aprender a trabalhar mediante as dificuldades do dia a dia. Você vai no médico, você não está bem, o médico pergunta para você: o que você está sentindo? Você fala para ele o quê? O meu pai falava: nada, estou bom. Mas pai, o senhor estava reclamando até ontem, como que o senhor está bom? O meu pai era uma piada. Ele reclamava, você chegava perto dele: ai, como você está, pai? Estou pronto para ir para o céu. Vamos para o médico. Chega no médico, o médico pergunta: o que o senhor está sentindo? Eu não sei nem por que eu estou aqui. Mas será possível? Então,
Segundo lugar, divisões, controvérsias, isso tinha dentro daquela igreja, daquela época. Terceiro lugar, verso 16. Verso 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos, eles negam o Deus que eles dizem conhecer. É importante a gente pensar. É uma proposta para fazer uma reflexão, assim, ó. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Então, ali dentro daquela igreja haviam falsos mestres, falsos professores, falsos ajudadores, haviam ali problemas de ordem moral, haviam ali divisões, quer dizer, era uma igreja cheia de problemas. Era uma igreja cheia de dificuldade para se administrar. E dentro de uma igreja cheia de dificuldade para se administrar, aqueles que não estão com a dificuldade precisam aprender a viver para não trazer para si dificuldades também. Era essa a ideia do Paulo ensinando Tito lá atrás. É igual a essa a ideia de Deus falando conosco através dessa reflexão hoje. Essa igreja não é diferente de qualquer outra igreja. É uma igreja que tem problemas, é uma igreja que tem dificuldades. É uma igreja formada por pessoas, e diga graças a Deus por isso, que o mundo está sendo dominado pelos robôs. Você já viu, não viu? Mas você viu essa semana que o robô bateu no rapaz lá? Aquelas coisas que a gente só via nos filmes, que o robô ia lá, pegava e batia no desenho dos Jetsons. Quem assistia os Jetsons aí? Os Jetsons é uma coisa de louco, hein? Um desenho de 40 anos atrás, parecia que eles já sabiam como que as coisas seriam 50, 60 anos à frente. Então, pera lá. Como que eu, a ideia da reflexão é essa. Como que eu, hoje, dentro do mundo que eu vivo hoje, vou conseguir desenvolver a minha vida? Essa é a ideia da reflexão dessa manhã. Você vai para a empresa, na empresa vão ter pessoas que têm dificuldade moral. Você vai para a empresa, na empresa vão ter pessoas que têm um comportamento diferente daquilo que o patrão, a patroa, ou até mesmo o contrato de trabalho oferece. Você vai para a igreja, você vai ver que na empresa existem aqueles que forjam, que fazem as panelinhas, os grupinhos, e muitas vezes trazendo mal. O que você vai fazer? Você vai sair da empresa onde você trabalha? Você vai ficar procurando uma empresa boa até você? Como que você vai se comportar? Você vai na escola, você vai para a escola, dentro da sala de aula vai ter gente que vai ter dificuldade de ordem moral. Você vai para a escola, você vai ter ali dentro da sala de aula os grupinhos, as panelinhas. Você vai para a escola, você vai ver que ali há pessoas que vão na contramão daquilo que se está propondo pensar. Como que você vai fazer? Você vai deixar de estudar? Você vai para a sua casa, dentro da sua casa vão ter pessoas que terão dificuldade das mais variadas dentro dessas 3 ordens que eu pontuei aqui. Como que nós fazemos? Nós mudamos de família? Nós estamos dentro de um mundo, dentro de um contexto, onde cada dia é uma novidade. Não vou nem entrar no assunto da política, mas nós estamos dentro de um país onde a política é uma política porca, é uma política suja, que trabalha para prender o pobre, que trabalha para prender o trabalhador na miséria e na mendicância. Como que nós vamos fazer? Nós vamos sair, abandonar o nosso país, ou nós vamos nos posicionar diante desse tipo de situação? A ideia é essa. A ideia da reflexão, e Deus ontem pela manhã ministrou ao meu coração. É por isso que eu estou conversando com você. Eu comecei dizendo, Deus tratou em meu coração algumas questões tão importantes dentro desse tema, saúde. Saúde na fé. Então, vamos lá ao que Paulo fala para o Tito, de ordem para o Tito. Ele orienta o Tito: olha, Tito, você está aí, é um desafio, é uma barreira, é uma luta, é uma prova, é uma dificuldade. Paulo conversa com o Tito e ele procura deixar o assunto bem fácil para o Tito entender. Mas ele vai dizer para o Tito ainda: você está aí, você tem, antes de mais nada, a sua vida marcada por Deus para ser um salvo.
e você está aí para ajudar outras pessoas que possam se desenvolver na fé, para vir ajudar e desenvolver outras pessoas na fé. Isso eu fecho aqui a conversa dentro do templo, mas essa conversa se aplica em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida, tá? Então vamos lá. Verso 15 de Tito, Tito 1,15. Eu leio aqui com você. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, tanto a mente quanto a consciência de quem? Deles. A consciência deles pode estar corrompida, mas a sua consciência, ela tem que ser guardada, a sua mente, ela tem que ser guardada. Falamos na quarta-feira aqui sobre o capacete da fé, o capacete da salvação. Nós falamos disso, sobre cuidar, sobre proteger a nossa mente. Num outro devocional do decorrer da semana, quem participa só ganha, não perde nada de participar de 7 minutos de oração com o seu pastor. É que eu participo do devocional com o pastor não sei da onde. Que Deus tenha misericórdia da tua vida e te ajude. Nós, durante a semana, nós fazemos boas reflexões. E numa das reflexões durante a semana foi falado de guardar a mente. Então, qual que é o remédio? Ou qual que é o cuidado? Qual que é a instrução que Paulo está passando para o Tito? Primeiro, a sua mente, o seu interior, cuida dele. Eu não tenho como impedir que as aves elas sobrevoem a minha cabeça, mas eu tenho como impedir que as aves façam um ninho na minha cabeça. Então eu tenho que partir desse princípio. Eu não tenho como impedir que muita coisa aconteça, seja na igreja, seja fora da igreja, em qualquer lugar. Mas nós temos como impedir que a nossa mente ela seja contaminada. Nós temos como impedir que a nossa mente ela seja barrada, bloqueada, travada. Primeiro passo que Paulo vai orientar o Tito. Tito, cuide da sua mente. Pense nas coisas que são do alto. Pense nas coisas que são do alto. Leva a sua mente. O salmista vai ensinar isso aí. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Pense nisso, irmão. Em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância da sua vida. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Esse é um cuidado. Para que nenhum de nós, inclusive eu, para que nenhum de nós fiquemos no meio do caminho. Qualquer um de nós está sujeito a ficar no meio do caminho. O Tito estava sujeito a ficar no meio do caminho. O Paulo fala para o Tito que Tito, cuide da sua mente. Está aqui, ó. A mente deles está corrompida. A sua mente não pode ser corrompida. Guarde, cuide, proteja a sua mente. Segundo lugar, Tito 1:1. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Da verdade que conduz à piedade. Segundo, viva, ande na verdade. O Paulo está conversando com a igreja e ele está conversando com Tito e logo com a igreja. Ele está dizendo, vai ter pessoas que mentem no meio de vocês, mas você não seja um mentiroso. Aquilo que nós pensamos também por esses dias, eu não lembro agora. Se foi quarta, se foi domingo, quando foi citado o texto de João 4, que o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Espírito em verdade é aqui dentro do templo é uma pessoa, mas fora do templo é a mesma pessoa. Verdade é aqui nós nos comportamos como crente, mas na nossa casa nós também nos comportamos como crente.
No local de trabalho, nós nos comportamos como crente. Entre os amigos, entre os familiares, na roda do esporte, nos comportamos como crente. Segundo ponto vai trazer para nós esse pensamento. Primeiro, cuide da sua mente. Segundo ponto, ande na verdade. Eu vi esses dias um post, um artigozinho de Instagram, que dizia, se esforce para que quando alguém quiser falar mal de você, tenha que falar mentiras a seu respeito. Pronto. Tem como a gente se proteger daquilo que nós estamos cercados no dia a dia, irmão? Não tem. Qual que deve ser a nossa postura? A nossa postura deve se esforçar. Nós devemos nos esforçar para andar em verdade. E muitas vezes a verdade dói. Muitas vezes a verdade traz um alto preço para nós pagarmos, mas ela é a verdade. Jesus é a verdade, o diabo é o pai da mentira. Pronto. Paulo conversando com Tito. Tito, primeiro, cuide da sua mente. Tito, segundo, ande na verdade, veja a verdade, siga a verdade. Terceiro, e eu paro aqui no terceiro ponto da nossa reflexão. Viva com esperança. Viva com esperança. Tenha esperança de dias melhores. Tenha esperança de dias melhores. Em qualquer área da sua vida. Principalmente na fé. Nós precisamos desenvolver saúde na fé. A fé, ela vai desenvolver em nós a saúde. A fé vai desenvolver em nós. Tito 1:2. 1:2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Fé e conhecimento. Você vê que os dois andam juntos. Tem gente que só anda com fé e não quer saber de conhecimento. Tem gente que só quer saber de conhecimento e não alia a fé. Fé e conhecimento, os dois andam juntos, que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. A qual? Vivendo na esperança. Qual que é a nossa esperança? Por que você está aqui, irmão? Você não está aqui por causa do pastor, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Você está aqui por causa da vida eterna que Deus prometeu a você. Como Ele prometeu a você. Essa foi a igreja que Ele usou para você vir, seja conhecê-lo, ou a andar com Ele, ou a desenvolver com Ele. Por isso você está aqui. Então, é a esperança de vida eterna. É a esperança. Eu tenho a esperança da vida eterna. Eu tenho a esperança de ir para o céu. Mas eu tenho a convicção, eu tenho a consciência que terão pessoas que estavam à minha volta e que não irão para o céu. Eu tenho esse entendimento. Tanto que a Bíblia diz assim: apartai-vos de mim. Mas Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Nunca vos conheci. Você fez porque você quis fazer, mas você não se preocupou em ser. Fazer é uma coisa, ser é outra coisa. São coisas distintas. E nós devemos nos preocupar em sermos salvos, sermos santos, sermos eleitos, sermos escolhidos. Por isso fazemos algo. Eu não sou espírita. Espírita que faz alguma coisa para ser alguma coisa. Eu não sou espírita. Eu sou salvo, por isso eu faço algo em gratidão à salvação que Deus me deu. Eu não merecia, tenho consciência plena disso. E entre os que estão aqui, eu tenho certeza, fui achado como o pior dos piores. Pela misericórdia de Deus, Ele me alcançou. Não tenho dúvida nenhuma. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí nós temos que fazer a avaliação. Paulo conversando com Tito, através de Tito conversando com a igreja.
Na igreja, no dia a dia, na empresa, no dia a dia, na família, no dia a dia, no círculo de amigos, no dia a dia, onde quer que nós estejamos no dia a dia, nós estaremos convivendo com muitas e muitas questões que dizem respeito ao mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a mesma Bíblia que diz isso, diz que nós não somos do mundo, embora nós estejamos com o mundo. Então o desafio é um desafio de fé. É um desafio de fé. Vou estar cercado de pessoas que têm dificuldade de ordem moral? Sim, vou. Isso aconteceu lá atrás, eu não acredito que isso possa deixar de acontecer hoje. Vou estar cercado de pessoas que vivem fazendo seus grupinhos, suas panelinhas? Sim, vou. Isso acontecia lá atrás, não é difícil de acontecer hoje. Vou estar cercado de repente por um grupo de pessoas que gostam de se apoiar na mentira? Sim. Naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não é saudável? Sim. Acontecia lá atrás, não vai deixar de acontecer hoje. Mas qual que é a orientação? Quem já foi no médico aqui? Deixa eu ver. Só quem foi no médico, levanta a mão. Quem o médico deu uma receita na sua mão, falou assim, siga essa medicação, esse tratamento, quem aí? Quem fez o que o médico orientou? Então pronto. Então é isso. A receita, a orientação, ela está dada. A diferença é que você vai no médico com todo respeito à categoria, mas ele dá a receita muitas vezes, nem o farmacêutico entende o que ele escreveu. Aqui a conversa está sendo muito clara e inteligível. Até a pessoa que não sabe ler está conseguindo entender o que eu estou falando. Sim ou não? Então pronto. Receita. Cuide da sua mente. Ande na verdade. Não perca a esperança. E com toda certeza, você vai ter saúde espiritual. Saúde espiritual é algo que faz reflexo no corpo e na alma. Deixe de guardar a sua mente. Deixe de andar na verdade. Deixe de ser uma pessoa que abre mão da esperança. Você vai ver se você vai começar a adoecer espiritualmente ou não vai. No meio do caminho você começa a desviar. E desviar não é assim não, viu? Hoje a pessoa está voando nas asas do Espírito, amanhã ela desvia. Desviar é igual separação. Ninguém vive com a pessoa tantos anos bem. No dia seguinte acordou, acordei, quero separar, não quero mais. Como? Não existe isso. Desviar é dia após dia, a pessoa vai desviando, ela vai desviando. A hora que ela menos espera, ela está desviada. Está desviada. Então, palavra de cunho pastoral, palavra de orientação para gerar saúde, palavra que vai, com toda certeza, produzir em nós saúde espiritual, emocional e física. Que Deus nos abençoe. Se você me permitir, eu quero orar com você. Basta você. Pode ficar sentado mesmo, irmão. Fica sentado. Leve seu pensamento a Deus. Faz essa reflexão. Faz essa reflexão agora. É você e Deus aí. Poxa vida, o pastor falou a respeito de eu cuidar da mente. Eu não tenho cuidado da minha mente quanto eu deveria. Eu tenho muitas vezes ouvido o que eu não deveria ouvir, tenho visto o que eu não deveria ver, tenho lido o que eu não deveria ler. Olha, eu não estou cuidando. O pastor falou de andar, amparar na verdade. E eu confesso que eu tenho deixado um pouco esse assunto meio que de lado, não tenho me preocupado tanto com isso, tenho até meio que aceitado algumas coisas que não são verdade.
Eu acho importante eu rever isso daí. O pastor falou de viver com a esperança. Eu já acordo de maneira negativa, eu já acordo já reclamando, pensando que nada vai acontecer, que nada vai dar certo. Meu Deus, tenha misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Me ajude a cuidar da minha mente. Eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem. Me ajude a cuidar, ó Deus, de andar na verdade, de estar amparado pela verdade. Me ajude, Deus, a manter a esperança, mesmo que tudo aponte para a falta de esperança. Me ajude a acreditar sempre. O Tito estava dentro de um contexto desanimador. Um contexto de dificuldades de ordem moral, de dificuldades de ordem de divisões, um contexto de dificuldade de ordem de ensinos equivocados, da prática da mentira. Mas o Tito foi instruído por Paulo para que ele pudesse estar bem e ajudar outras pessoas a estarem bem também. Que essa bênção permaneça sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, sobre a casa, sobre a família de todos eles. Você que recebe a palavra, recebe a oração, diga amém, diga graças a Deus, bata a palma para o Senhor.